que será que o Superman, talvez o maior herói de todos os tempos, tem a ver com um dos princípios mais importantes da fé cristã? À primeira vista, parece uma pergunta meio maluca, né? Mas a conexão é surpreendente. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Pois é, a pergunta é essa. Como é que dois universos que parecem tão distantes, o dos super-heróis e o das escrituras, podem de repente se encontrar? Vamos mergulhar nessa história. A jornada do Superman, aquele herói de força inacreditável e com uma moral de ferro, na verdade guarda um paralelo muito profundo com um conceito fundamental da fé. Todo mundo conhece o símbolo no peito dele, a capa vermelha, mas tem um detalhe crucial que às vezes a gente esquece: a origem dele. Ele nasceu lá em Krypton, ele vive aqui na Terra, ama este lugar, mas na sua essência, ele é um estrangeiro. E essa ideia, sabe, de ser um forasteiro que ama seu lar adotivo, ecoa uma descrição que aparece várias vezes na Bíblia para descrever as pessoas de fé. Olha só, as escrituras chegam a usar as palavras peregrinos e forasteiros. A ideia é exatamente essa, a de estar de passagem, de se sentir um pouco como um estranho num lugar que não é o destino final. E aqui o paralelo fica cristalino, né? De um lado, o Superman, com origem em Krypton, mas vivendo na Terra. Do outro, crente, com origem no céu, mas também vivendo aqui na Terra. Ambos amam e protegem um mundo ao qual, no fim das contas, eles não pertencem. É como diz aqui, a verdadeira cidadania não é daqui. Assim como Clark Kent sempre vai carregar a memória de Krypton, a identidade fundamental de quem tem fé é celestial. Ok, a origem é parecida. Mas e a força de cada um? De onde ela vem? Bom, o paralelo continua quando a gente olha para a fonte dos seus poderes. O super-homem não treinou para ter super força, né? Isso faz parte da biologia dele, algo inato. E de um jeito bem parecido, a força espiritual não vem de um esforço próprio. Não é uma conquista pessoal, é um presente, é uma graça que se recebe. A Bíblia, aliás, é bem direta sobre isso. Essa força, essa salvação, não é por mérito, é um dom de Deus, ponto. E aqui a coisa fica ainda mais interessante, com um paradoxo incrível. A verdadeira força espiritual parece que surge justamente quando se reconhece a própria fraqueza. Como assim? É que a lógica do mundo valoriza a autoconfiança, o status, o poder visível. Já a mensagem do Evangelho aponta para outra direção. Uma força que nasce da dependência de Deus, do serviço ao próximo e da humildade. E claro, viver com essa tensão constante acaba gerando uma espécie de vida dupla, bem parecida com o dia a dia do Clark Kent, que tem que equilibrar os dois mundos. É exatamente essa a ideia bíblica. É viver entre duas realidades ao mesmo tempo. O mundo em que estamos agora e o reino de Deus. Mas olha, é crucial entender que isso não é um convite para o isolamento. Pelo contrário, o Superman não foi embora da Terra, ele ficou aqui para proteger. A missão do crente é a mesma, permanecer no mundo, mas com um propósito. E qual é o propósito? Ser essa luz. Ser uma influência positiva, um farol que aponta para uma outra realidade, para uma outra esperança. E por falar em esperança, chegamos ao último paralelo. E é aqui que as duas histórias, que caminharam tão juntas até agora, se separam de uma forma muito poderosa. Pensa bem. A história do Superman tem um fundo de tragédia, né? A esperança dele está ligada a um lar que foi destruído, que não existe mais. Já a esperança de quem tem fé, essa olha para frente. A esperança cristã não é sobre a nostalgia de um paraíso perdido. É sobre a promessa de uma restauração completa. A promessa de um futuro onde tudo, absolutamente tudo, será feito novo. Então tá, depois de tudo isso, o que a gente leva para casa? O que essa metáfora toda quer dizer na prática? A conexão, no fim, não é sobre ter superpoderes, claro, mas é sobre reconhecer essas verdades que as duas narrativas compartilham. Essa identidade de estrangeiro, uma força que não vem de nós, uma vida dupla com uma missão e uma esperança que vai muito além do agora. Assim como o herói, as pessoas de fé são chamadas a viver com um senso de responsabilidade, com compaixão e, acima de tudo, com esperança, sabendo que esse mundo, por mais que a gente ame, não é o destino final. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se este mundo não é o fim da linha, se não é o nosso lar definitivo, de que forma essa certeza muda o jeito que a gente vive o nosso dia a dia?